Queridos, semana passada nós estávamos falando sobre uma vida com propósito. Eu quero continuar abordando esse tema sobre ter uma vida com propósito. E hoje eu vou estar trazendo a parte 2 dessa mensagem de uma vida com propósito. Eu vou só mandar aqui para Giselda poder projetar para a gente aqui também. No final do culto nós vamos ter cantina, tá? Se você não puder comer na igreja, você pode levar para casa eu vou mandar um material para você projetar ali, por favor. Mas é para agora. Vai ter hoje panqueca da irmã Leni, todo mundo aqui já conhece. E pague o do visitante, né? Para o visitante ficar feliz, aí ele volta. Amém? Ele gosta assim, irmão João. Ele disse, eu prometo que eu volto, então tem que pagar, abençoar a vida do irmão. Queridos, então hoje eu vou continuar falando sobre vida com propósito. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo 17. Primeira Samuel, capítulo 17. Hoje o tema da mensagem vai ser saia do porto. Deixe sua Bíblia aberta. Primeira Samuel, capítulo 17. Nós vamos meditar em algo muito importante hoje, falando sobre uma vida com propósito, que traz algumas coisas importantes em relação a decisões. Quando nós tomamos decisões, essas decisões, ela mexe com tudo na nossa vida. Então, 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 12. Queria pedir que você ficasse de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 12. Davi era filho de Jessé, o Efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe o mais velho, Abinadab o segundo e Samá o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos, traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel, no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os filisteus viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem?
ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar o filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Acrescenta a tua bênção sobre nós. Fala ao nosso coração nessa noite. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor. E que nada venha roubar a tua palavra que está sendo lançada em nossos corações nessa noite. Convém que o Senhor cresça, que eu diminua e que a tua palavra venha como flecha em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Então, aqui nós vemos uma parte interessante da história, que acho que muitos de nós já ouvimos falar. Deu certo aí, Gisilda? Abriu? Tá. Então, hoje eu vou estar falando sobre saia do porto. Muitas vezes, como Davi, nós recebemos uma voz de comando, nós recebemos uma direção, e nesta direção é importante haver obediência. E Davi ouviu de seu pai, recebeu uma direção para que ele fosse no campo de batalha, para fazer o quê? Só levar comida para os seus irmãos. E levar a comida para os seus irmãos, ele iria ajudar de alguma forma. Só trazer uma notícia. Só que Davi, quando chega lá, ele se depara com o impossível. Um bocado de soldado, com medo do filisteu, com medo de Golias, e eu acredito que todos nós aqui teríamos medo de Golias, né? Quem aqui não teria medo de Golias? Todos. Só que é interessante, ou você está cheio de si, ou você está cheio de Deus. Ou você está cheio da verdade do Evangelho, ou nada vai acontecer. Nada vai funcionar. Nada vai sair. E Davi não estava cheio de si, estava cheio do Espírito, de uma coragem sobrenatural, de uma coragem que não vinha dele. Amém? Então, uma vida com propósito, ela não é uma vida de qualquer maneira. Viver com um propósito é o que todos nós devemos fazer, sim? Todos nós devemos ter um propósito de vida. Mas você já parou para pensar que muitas vezes nós vivemos sem propósito algum? Seguimos a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Chega um momento que você cansa das regras, cansa de batalha, cansa de tanta coisa, e você deixa aí. Ou seja, você está abrindo mão de viver o que Deus tem para você, porque o diabo se levantou contra a sua vida. Mas nessa noite eu creio que a palavra de Deus vai mexer no nosso ventre e vai nos fazer permanecer de pé, para vivermos aquilo que Ele planejou sobre as nossas vidas. Porque cada pessoa aqui tem um testemunho particular de que não era para estar aqui. Eu sou filho de crente, nasci praticamente no Evangelho. O diabo fez coisa, irmão, para me tirar do caminho terrível, desde a minha infância. Desde a minha infância. Coisas terríveis. Marginalidade, prostituição e tudo isso. Mas o Evangelho sempre me pegou por dentro e me trouxe de volta ao propósito. Pode passar, minha filha, aqui. Então, essa imagem aqui, apaga a luz aí, só para o pessoal poder ver melhor aqui essa imagem. Aqui a gente vai ver, isso aqui é um navio cargueiro no porto. Ele está atracado no porto. E lá, vários containers estão abastecidos
para que esse navio saia do porto, ok? Você já viu um navio ancorado? Vendo essa imagem no porto, você observa o quê? Uma grande estrutura. Sair deste lugar é se posicionar não somente ao destino do capitão deste navio, mas também conduzir coisas para tantas pessoas pelo mundo. Aqui está a blusinha da Shein, da Shopee, de muita gente, né? Pode acender a luz. Então, quando você olha um navio no porto, aquela magnitude, um negócio tão grande, você vai aqui no porto da gente, você vai ver navios parecidos como esse. Aqui não tem um navio como esse, porque não dá para passar debaixo da ponte, mas tem navios muito grandes, cargueiros também. Então, quando você olha aquilo ali, aquela magnitude, a nossa vida, às vezes, ela está assim, parada no porto, estacionada, enquanto muitos estão à espera do que nós temos para abençoar essas pessoas. Às vezes, a nossa vida, você pode dizer assim, não, pastor, mas eu não quero, não, eu estou cansado, já carreguei tanto fardo, já carreguei tanta coisa para as pessoas, agora eu quero o bem da minha vida. Não tem problema em você querer estar bem, é importante. Por quê? Quando você está bem, principalmente na sua sanidade mental, você vai conseguir ajudar alguém, ok? É igual quando você viaja de avião, toda vez que você vai ter a mesma instrução. Se houver alguma coisa, vai cair máscara sobre sua cabeça. E você vai fazer o quê? Você vai se atender e depois você pode ajudar alguém. Não adianta você querer viver uma vida de um filme, né? E ajudar as outras pessoas e você ser o último. Primeiro você vai, se ajuda, está preparado e aí você coopera com as outras pessoas. Na nossa vida é assim também. Você precisa estar bem para poder ajudar o outro. Agora preste atenção. O que é estar bem? Estar bem não é estar 100% sem nenhum tipo de problema. Estar bem não é estar 100% capaz de fazer as coisas. Estar bem não é você olhar para a circunstância e dizer assim, pode ser que dê errado, mas eu tenho fé. Vamos voltar para o texto que lemos. Quando Davi se depara com aquilo, ele diz assim, quem é esse incircunciso que ousa falar contra o Deus de Israel? Vocês não estão ouvindo isso não, muito bem. Aí quando desalinha uma coisinha de nada, uma unha encravada, a pessoa desmorona. Por quê? Porque a ideia dela de estar bem é não ter nenhum tipo de problema. Ora, queridos, nesta vida passageira, nós teremos problema todos os dias. Todos os dias. A palavra do Senhor declara que cristãos como nós, vamos como ovelhas para o matadouro. Como ovelhas, ou seja, estamos sendo conduzidos como que para a morte, todos os dias. E qual é a morte que nós estamos enfrentando, irmãos? A morte do nosso ego, a morte da infidelidade, a morte da falta de perdão, a morte da falta de consciência e tudo mais. Como ovelhas para o matadouro. E como é que as ovelhas vão? Elas vão seguindo o comando, caladas, em ordem. E é incrível como esse Deus consegue nos conduzir a essa boa morte, entre aspas, para que tenhamos vida dentro de nós. E através daquilo que morreu do velho homem em mim, eu possa servir e abençoar o outro. E dizer, eu não sinto mais dor das angústias que eu passei, das decepções que eu enfrentei, das pessoas que me maltrataram. Eu não sinto a dor, porque Jesus veio na minha vida e me resgatou. E eu posso te servir, te abençoar, te amar, te abraçar. É isso que o Evangelho precisa fazer em mim e você. Hoje as pessoas estão numa mentalidade muito individualista. A mensagem coach é a mensagem que ganha muitas igrejas. Você é alguém em potencial e tal, e você vai vencer. Tem uma música que canta por aí, você nasceu para dar certo.
Irmão, você nasceu para glorificar a Deus. O dar certo nem sempre é o certo de Deus. Tem gente que acha que está dando certo, mas não é o certo de Deus. Mas nós queremos nos agarrar nisso. Por quê? Porque estamos tão atribulados, mas não sentimos prazer nisto. Como assim, pastor? Sentir prazer em ser atribulado você está sofrendo por causa do Evangelho? Se for por conta do Evangelho de Cristo, glorifique a Deus. Porque você está ganhando a coroa da vida. Mas não é porque você é um crente chato, que importuna todo mundo, vive condenando pessoas ao inferno. Isso não é perseguição, não. Isso é só realidade mesmo. Ser perseguido é porque alguém olhou para você e viu o brilho de Cristo e disse assim: eu não gosto de você, porque você é uma pessoa boa. Isso é perseguição. Mas não porque você é um crente chato, importuna todo mundo, dá conta da vida de todo mundo. Tem crente que dá conta da vida do bairro todo. E não é porque está orando, intercedendo, não, irmão, é porque está falando mal dos outros. E geralmente esse tipo de pessoa assim, cai uma maldição sobre seus filhos. E é uma família desmantelada, sem propósito, perdida. Pior do que aqueles que a língua dela ou dele foi fraudulenta contra. Porque Deus não tem prazer nisso. O prazer do Senhor é ver pessoas sendo restauradas. Mesmo que elas deem trabalho. Mesmo que elas sejam difíceis. Então às vezes a nossa vida está assim, a gente está num porto cheio de coisa. Eu falei isso aqui semana passada, não seja uma represa. O que é uma represa? É um lugar que guarda água. Você precisa ser um rio para fluir. O crente precisa fluir. Receber um pouco de conhecimento do Senhor, partilha com o outro. Abençoa alguém essa semana, olha. Você vai encontrar alguém essa semana, meu irmão, minha irmã, que vai precisar do que você recebeu aqui hoje. Esteja atento para poder liberar sobre essa pessoa e dizer: não, querido, o diabo está amarrando sua vida aí nessa miséria. Eu quero orar por você. Eu quero te dizer que ele pode ser o pastor que muda a tua vida. É Cristo, é Jesus em você, Jesus em seu coração. Ele vai transformar de dentro para fora. Então, primeira coisa, pode passar aí, minha filha, o slide. Obediência ao comando de Deus ou da autoridade. Davi, ele recebeu uma ordem de seu pai para alimentar os seus irmãos. A obediência de Davi trouxe uma grande vitória ao povo de Deus. Trouxe uma grande vitória ao povo de Deus. A obediência de Davi. A obediência é o quê? Seu pai disse: vá lá servir seus irmãos. E às vezes isso pode ser na minha vida e na sua vida. Você pode receber um comando de Deus. Você sair daqui, você ir para outra cidade para servir alguém. Só ir servir aquela pessoa. Essas semanas passadas eu estive viajando. Em uma das nossas igrejas que eu estava pregando, chamei algumas pessoas para orar por elas. E um jovem que estava lá, Deus deu uma palavra para ele. E ele olhava assim para mim, como dissesse assim: o senhor está dizendo? Se acontecer, ele estava mais perdido do que segue em tiroteio. Eu disse: meu filho, eu vejo o ministério da palavra sobre sua vida. Um dia você será um pastor, usado por Deus. E ele ficava, nem amém o menino conseguia dizer. Eu disse: amém, meu filho. Ele, amém. E eu entendo ele. Quando eu tinha 12 anos, Deus usou minha mãe para profetizar para a minha vida. E eu vivo tudo o que minha mãe um dia viu quando eu tinha 12 anos. Você tem noção disso, gente? 12 anos. Às vezes Deus te mostrou, você orou. Às vezes Deus usou alguém na tua vida há 30 anos atrás. Mas para que a promessa se cumpra, tem que haver uma coisa chamada obediência. Então no caminho eu fui obedecendo e Deus foi fazendo. E às vezes é assim. Vai vir coisas para a sua vida. O que Deus está falando não quer dizer que vai sair amanhã não. Que é agora não. Precisa ter discernimento da palavra.
Precisamos discernir o que Deus está comunicando ao nosso coração. Não é porque Deus falou hoje que vai acontecer amanhã, você já tem que deixar tudo. Calma. Discirna a palavra. Mesmo que bata certeiro assim. Eita, olha, isso aqui só eu e o Senhor sabia. Amém, glória a Deus. Vá orar. Vá orar, discernir, digerir tudo isso. Sabe por quê? Para você não botar culpa em profeta, botar culpa em Deus. Não, eu discerni a palavra. Eu tenho convicção. Um dia desse uma pessoa chegou para mim e disse que tinha uma direção de Deus e tal, para ir para tal lugar. Falei, amém, meu irmão, te abençoo, vá em paz. Mas a pessoa disse uma coisa que, até hoje eu fico lembrando disso. Ela disse, se eu quebrar a cara lá na frente. Eu falei, não, quebrar a cara, como assim? Não foi direção de Deus? O Deus que dá a visão, Ele dá a provisão, nunca duvide disso. Agora, Deus pode não ter falado. E você pode estar conjecturando que Deus falou, porque é o desejo do seu coração. Agora, uma coisa que eu sempre caminhei é a convicção. Não, Deus falou contigo mesmo? Falou, meu irmão. Mas está dando errado. Mas Ele falou. Eu errei alguma coisa, ou o propósito de Deus era até esse erro aí. Deus me abençoou já com coisas que deram errado. Meus planos eram uma coisa, deram errado. E se não fosse aquele problema que houve, talvez eu nem estivesse aqui. Então eu preciso discernir todas as situações em minha vida, tudo o que acontece. Ouvir o chamado e obedecer. Isso aqui é algo que deve ser importante, primordial em nossa vida. Você ouviu o chamado de Deus. Como obedecer ao chamado de Deus? Mas Deus está me chamando para o quê, pastor? Primeira coisa, repita comigo, Deus me chamou para ser seu filho. Primeiro nós vamos até Ele, irmãos. Ele não quer que ninguém saia sem identidade de filho. Porque quem não tem identidade anda desgarrado, não sabe para onde vai. Identidade de filho, quem é você? Sou filho do Altíssimo. Não, mas tu está passando uma prova, mas o Senhor está comigo. Ele não me falta. Pode estar faltando dinheiro, pode estar faltando isso, pode estar faltando aquilo, mas eu vivo a sua palavra. Como eu disse aqui um dia, eu estava na rua, e eu não tive tempo para sentar e conversar com uma pessoa, mas fui no Instituto de Radiologia, e o cara na porta do instituto pedindo esmola, com a Bíblia na mão. Disse, não, se ele for crente, está errado isso aí. A palavra diz, nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência padecendo necessidade. Está errado. Mas pastor, como assim? Se você chegar ao nível de mendigar o pão, significa que Deus falhou com você. E a gente sabe que Deus não falha. Deus não erra, Deus não muda. Mas sabe o que eu encontro nesta sociedade atual? Pessoas que preferem se render até ao espírito da miséria, do que se posicionar como filho do Altíssimo. Como que? Pessoa que não aceita qualquer coisa, pessoa que trabalha forte mesmo. Eu duvido um pai de família, numa necessidade de chegar na porta da empresa e dizer, meu irmão, eu estou precisando trabalhar, eu tenho um filho em casa. Eu estou precisando, eu faço o que você quiser. Mas sabe o que a gente encontra? Irmãos, eu trabalho com isso há um bom tempo já. Eu encontro gente cheia de queixo para trabalhar. Às vezes ele vem desesperado, ele faz qualquer coisa. Com um mês ele já quer se juntar com um sindicalista. No dia da contratação, eu trabalho em qualquer horário. Depois de um mês, não, esse negócio aí... Já vem cheio de direito trabalhista. Mas o cara estava num arroxo, sofrendo necessidade, e agora vem com esse queixo todinho. Vocês não têm noção do que a nossa juventude falta. Não, eu estou candidato para vaga de emprego. Não vai. Não vai para a entrevista. Segundo, não sabe nem como se comportar, nem a roupa que usar. Poxa, tem a internet tão fácil, tu não sabe.
Vai na internet, qual roupa usar para uma entrevista de emprego. Aí chega a menina lá de cropped e o cara com roupa de academia. Eu disse, não, meu filho, aí não dá, aí não dá. Eu estou falando sério, gente. Não é brincadeira, não, é verdade. Já vi muito isso em recrutamento. Roupa de mulher que parecia que ela estava indo para outro tipo de profissão, não a oferecida ali. Mas o que eu estou querendo dizer? É que um crente em Cristo Jesus, ele não pode mendigar o pão. E quando eu falo mendigar o pão, é você romper a barreira. Dentro da sua necessidade, do constrangimento e dizer assim, meu irmão, você vai para um desconhecido, totalmente desconhecido, e dizer assim, me ajude. Vocês estão entendendo? Mendigar o pão, fome, dor na barriga, dor de não ter comido. Isso é mendigar o pão, não é tu pedir a teu vizinho, teu amigo, teu familiar uma ajuda, porque a feira não deu, não. Estou falando mendigar o pão. Você ir para a porta de um hospital, você ir para a porta de um lugar. O crente em Cristo Jesus, ele não pode viver isso, porque a palavra de Deus não permite viver isso. Agora, se você viver, se nós vivermos isso, é porque paramos de acreditar na palavra de Deus, paramos de nos submeter a Deus, e tem algum erro muito grande aí. Isso não começou do dia para a noite. Vocês estão entendendo? Isso tem muitas camadas envolvidas. Quando a gente vai conversar com pessoas que estão com problemas financeiros, é igual uma cebola. É muitas camadas envolvidas. Porque eu já vivi nisso. Eu já vivi no loop. E eu estou saindo agora, graças a Deus, de um cartão que paga outro cartão. Aquele loop infinito. Alguém já fez isso? Pega o limite do cartão de 1.000, paga o outro. E R$1.000 pagou todos os outros. E continua com uns 5.000 de dívida. Já vivi. Meu Deus, não pode, a gente não pode viver desse jeito. O que é que está errado? Vamos buscar aqui entender. E é libertador quando você entende que a culpa é sua, não é dos outros. Porque é muito melhor botar a culpa nos outros, não é não? É muito melhor. Eu estava no supermercado essa semana. Aí o menino do caixa assim brincando. Aí um rapaz, quando saiu assim, ele bateu a cabeça no monitor. Aí o outro menino brincando disse, eita, que porrada. Aí ele, oxe, não, bati não, pô. Ele disse, tu bateu, pô. Ele disse, não, bati não, que conversa, e saiu. Aí eu falei pro cara do caixa, eu disse, olha, se uma besteira dessa, ele não consegue assumir, avalie uma coisa séria. Você entende, gente? O quão corrupto a gente às vezes vive. Pode deixar, amor, fique tranquila. Sabe, às vezes a corrupção está tão entranhada que a gente... O cara teve vergonha de assumir que bateu a cabeça no monitor. Que mal tinha nisso? Agora avalie uma coisa séria, um roubo, uma mentira. Como tem gente que é pego em flagrante. Não, fui eu não, rapaz. Está aqui, tu no vídeo, é tua cara, não sou eu não. Isso é inteligência artificial. Isso é mentira do diabo. Uma coisa que não se pode esconder é a verdade. Não tem como. Então, voltando, a obediência, ela vai gerar isso aqui, ó, ouvir o chamado de Deus e obedecer. Não lute contra Deus. Se Deus está te alinhando, dizendo, olha, meu filho, minha filha, o caminho é esse aqui. Ah, mas eu não quero não. Aí, é outra história. Obedecer o chamado de Deus é melhor. Obedecer ao chamado de Deus. Por quê? Porque o chamado de Deus te garante provisão, paz, direção, cuidado. O chamado dele, quando eu falo chamado, não estou falando sobre pregar, não estou falando só sobre questões espirituais. Eu estou falando, primeira coisa, qual é o primeiro chamado que eu disse? Ele nos chama para ser o quê? Filhos. O filho reconhece quem é o pai, o filho reconhece toda a sua filiação, ele sabe a quem recorrer, ele vai para o seu pai. Outra coisa que é importante, não tenha vergonha de ir para o seu pai, Deus, e dizer, Senhor, eu estou tão chateado, estou com dor, estou com isso, estou com aquilo, eu preciso do seu auxílio,
Tem pessoas que têm vergonha de falar com Deus a verdade das suas dores. Não pode. Não fuja de abrir seu coração para Ele. Abra seu coração para Ele e diga: Senhor, você que está solteiro há muito tempo, eu não aguento mais não, Jesus. E diz: Senhor, eu quero um casamento. Você que está sofrendo porque não tem filho, Senhor, eu quero um filho. Mas tem gente que fica: se Deus quiser, né? Aí não tem. Aí depois fica enjoado. Vocês estão entendendo? Vai. E seja criterioso: Senhor, mande um marido abençoado, homem de Deus, temente ao Senhor, se desvia do mal. Não quero maloqueiro não, viu, Senhor? Não quero homem que dê trabalho, não quero mulher que dê trabalho, mulher assim, que fala muito, que a língua dela é grande. O homem para mulher, para todo mundo. Senhor, me dá um filho, Senhor, perdoa meus pecados e não traga meu filho igual a mim não, Senhor, em nome de Jesus. Um filho que durma, que seja em paz. Mas a gente não diz, a gente não fala. Parece que a gente não tem intimidade com o Pai. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Que Deus mandar, tá bom. Como é que você está? Estou como Deus quer. Então está errado. Como Deus quer, não. Como Deus quer é outra história. Quando você orar para falar com o seu Deus, abra seu coração e diga: Senhor, olha, meu carrinho está velho. E eu quero trocar o carro. E não é... Porque para manipular é muito fácil. Irmão, faça um voto. E não sei o que e tal e tal. Não, quero te dizer uma coisa. Conversa com Deus e diz: Senhor, eu estou cansado desse carro dando trabalho. Eu quero um carro melhor. Teu filho e tua filha precisam de um carro melhor. E eu quero econômico, viu, Jesus? O meu tá bebendo muito. É sério, mas as pessoas não oram, não falam, não têm intimidade. Ela acha que existe uma barreira entre ela e Deus. Segunda coisa, achar que Deus está muito ocupado para lhe ouvir. É uma mentira do diabo, gente. Você entende que Ele está em tudo, em todo lugar. Não há lugar que Ele não possa ouvir você, não possa te ver. Os olhos dele estão em toda parte. Quando você vai para Apocalipse, você vê até os seres viventes tem mais olho do que você um dia pode imaginar. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Então diga: Senhor, veja a minha dor. Eu não aguento mais. Diga: Senhor, me ajude. Me ajude a suportar. Olhe para essa dor aqui. Eu não sei porque eu estou falando isso. É impulsionado pelo Espírito. Porque não era programado. Diga para Ele olhar a sua dor. Se você não aguenta mais, diga: me ajude, Pai. Não lute contra Deus. E seja paciente na tribulação. Porque quando você entende sua identidade de filho, de filha do Senhor, o diabo se levanta, porque ele sabe que agora você não vai andar de cabeça baixa e não vai receber qualquer coisa. Ele sabe que a partir desse conhecimento, eu e você não vamos aceitar qualquer coisa que o diabo pode dizer contra você. A mentira é que o diabo consegue derrubar muita gente enfraquecida. Jesus não te ama. Mentira. A palavra diz o contrário. A história mostra o contrário. Mas eu estou tão fragilizado com o meu pecado. Eu estou tanto na autocondenação que eu fico imaginando: é verdade. E é a mentira mais clichê de Satanás. Da mesma forma, quando ele chega para Jesus, quando você vai ler em Mateus capítulo 5, e você vai ficar impressionado com as ofertas do diabo, dizer para Jesus, ao ponto de dizer assim: se lance, porque a palavra diz que Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Ele diz: é verdade, mas não tentarás o Senhor vosso Deus, também está escrito.
Mas o diabo vai e repete várias coisas para mim e para você. Às vezes ele buzina aqui no teu ouvido. Faça tal coisa, rapaz. Desista disso, desista daquilo. Porque a intenção do inimigo é ver eu e você paralisado. E que a tribulação consiga tirar a tua paz. Então seja paciente na tribulação. Como assim, pastor? Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para suportar as demandas que têm se levantado contra nós. Preste atenção. A palavra fala em Efésios capítulo 6 que nossa luta não é contra, ou seja, contra pessoas, mas contra principados e potestades. Então, aí já tem um primeiro erro de oração. Senhor, meu vizinho que não sei o que lá, mata e leva. Eu já vi tanta oração desperdiçada. Um dia eu estava lendo sobre isso e me veio essa revelação do Senhor. Quando Deus dá alguns comandos a Moisés, e ele diz, mas eu vou chegar lá, diante de Faraó, e vou dizer o quê? Ele vai perguntar quem foi que me mandou. Ele diz, você vai dizer, o eu sou me enviou. Pense comigo, dentro do contexto da sociedade daquele momento, o Faraó era o maior imperador daquela situação, era a maior referência, o maior homem da nação egípcia. Quem manda você? Ele disse, o eu sou me enviou. Faraó poderia não saber quem era o eu sou, mas aquele espírito que atuava em Faraó, sabia quem era o eu sou. Porque ele é, o Senhor é. Entende? Então o espírito que atuava em Faraó, sabe quem é o eu sou. Quem te mandou? O eu sou me enviou. Quem no mundo se intitula como eu sou, a não ser o soberano Deus? Então, nós estamos na força dele, nós estamos na coragem dele, nós estamos na autoridade dele, e olhamos para a circunstância e fazemos, meu Deus, não tem mais jeito. Esse filme me levantou muito, irmão, a minha fé me ativou, esse filme que a gente assistiu, porque é uma realidade do marido. Gente, quando você vê no filme, até os filhos foram contra uma decisão que o pai tomou, mas ele teve uma direção do Espírito. Estou dando spoiler, não tem problema não. Mas o cara, e eu olhando aquele filme, eu disse, cara, eu já vivi isso. De todo mundo dizendo assim, não, pastor, Edinaldo, cara, eu tenho uma convicção aqui dentro. Vai acontecer, vai funcionar, vai rolar, porque eu tenho convicção do que Deus falou. E é essa coragem, é essa verdade que nós precisamos. É isso que nós precisamos ter como governo da nossa vida. E uma coisa importante, antes da gente ir para o próximo tópico, é compreender que quem governa a minha vida e a sua é o Senhor. Tem pessoas que estão vivendo um pensamento muito perigoso, de governar, de ser protagonista. Sim, eu posso, você faz e acontece. É muito eu, tem muito eu envolvido hoje nessa sociedade. Eu posso, eu sou capaz, eu nasci para dar certo. Querido, quem nos governa é o Espírito de Deus. Se não fosse o Espírito de Deus, nós só consumiríamos o pecado, a mentira, a maldade, porque não há bem nenhum em nós. A graça de Deus é que nos leva para perto dele. É a graça que nos puxa, porque pelos nossos próprios desejos, nem no culto, muitas vezes a gente quer estar, nem sentar no banco a gente quer para ouvir. Por quê? Porque o Espírito luta contra a carne luta contra o Espírito. Por isso que nós devemos, como diz Paulo em Romanos 8, nós devemos mortificar as obras da carne. Porque o que é mais prazeroso? Ouvir qualquer outra coisa. Às vezes você está vindo para o culto, tem uma turma que está indo andar de bicicleta, fazer isso, fazer aquilo. Parece que eles estão até mais felizes do que você. Alguém aqui já passou por isso? Ninguém vai querer confessar? Não, às vezes eu já olhei assim e disse, rapaz,
esse pessoal parece estar mais feliz do que eu. Estão indo dar uma voltinha de bicicleta, e parece que eu estou indo para mais um compromisso somente. E é isso que precisa me pegar por dentro. Quem está na palavra de vida eterna? Quem está na esperança eterna? Aquele que está dedicando um pouco do seu tempo, da sua semana, que é muito pouco, uma vez, ao eterno Criador, que cuida 24 horas da nossa vida. Os seus olhos estão sobre nós. Às vezes, dentro da nossa infidelidade, Ele é fiel. Então, irmãos, aquele que está indo ao templo, buscar a face do Senhor, até às vezes sem vontade, mas chega lá, Deus chacoalha essa pessoa, ei, olhe para Jesus e diz, graças a Deus por Cristo Jesus. Porque, irmãos, pela carne a gente não ia querer isso, a gente ia querer só comodidade, só fazer quando desce para a gente. Por isso que é necessário obedecer. Próximo, por favor. A nossa obediência, ela vai gerar prosperidade em nós e ao nosso redor. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas 5, a partir do versículo 1. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, ele disse, lance as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Queridos, vemos esse texto, é muito interessante. Pedro, um cara experiente na pesca, passou a noite tentando e não pescou nada. Jesus sobe no barco e diz, joga nessa direção aqui. Ele, mas rapaz, eu estou aqui há tanto tempo já. Tu quer me ensinar como é que faz? Mas ele não disse isso. A resposta, a chave está na resposta que Pedro disse. Sob sua palavra, porque é o Senhor que está ordenando, eu vou lançar a rede. E ele lança a rede, pela direção dada por Deus, e a pesca foi tão abençoada, que ele teve que chamar os outros amigos, com outros barcos, para poder pegar mais do que tinha ali. A nossa obediência a Deus, vai trazer prosperidade em nossa vida, e também as pessoas que estão à nossa volta. Esta é a realidade daquele que segue a direção do Espírito. Não prospera só você, mas prospera os que estão à sua volta. Por quê? Porque a obediência, ela atrai isso. Você partilha da bênção de Deus. Não fique olhando lá para o porto e dizendo assim, meu Deus, tenho tanta coisa sobre mim para fazer. Eu tenho tanto aqui guardado. E se acovardando e parando, com medo. Não, peça ao Senhor a direção e obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar.
E no caminho da obediência você vai ver o Senhor trazendo na minha vida, na sua vida, aquilo que Ele prometeu. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele não deixa de abençoar seus filhos e filhas. Ele não retém a mão, Ele abre a mão e diz: ei, eu vou te abençoar. Vai prosperar aquilo que você faz. Vai prosperar as obras de suas mãos, porque eu estou vendo a sua obediência. E presta bem atenção, prosperidade não é só dinheiro. Só dinheiro é riqueza. Tem gente que é rica só de dinheiro. Prosperidade é realização em todas as áreas da nossa vida. Então, na sua casa, no seu casamento, na sua família, vai haver abundância de paz, de alegria, de amor. No meio do caminho, Deus vai consertando as coisas. Vai trazendo aquele irmão que você era intrigado e vai se alinhando. No meio do caminho, Deus vai trazendo amigos que estavam afastados. Deus vai juntando e Ele vai realizando a obra dentro das pessoas. Porque aquele que obedece ao Senhor, ele colhe frutos da obediência. Colhemos frutos da nossa obediência a Deus. O nosso grande problema com Deus é o tempo. E quando eu falo sobre navio, é uma coisa muito importante a gente refletir sobre isso. Navio é diferente de um barco. Ele não pode colocar força excessiva e nem pouca força. Ele precisa ser contínuo diante daquilo que ele está levando. Quando nós carregamos muito do Senhor, nós precisamos ter responsabilidade daquilo que carregamos. Então temos que ir diante da situação na velocidade como Deus deseja. Porque se você, como um navio, for rápido demais, você pode destruir alvos à sua frente. Você pode não conseguir atracar mais no porto pela velocidade. Você já viu como é o leme de um navio? É a menor peça diante da magnitude dele. Mas sem o leme, o navio não tem orientação. É uma peça de um navio um pouco maior que isso aqui. E a imensidão dele. Esse leme do barco, geralmente, quando você anda numa lancha, está lá aquela hélice. E a hélice ela é menor a parte do motor que gera a velocidade todinha para que aquele barco ele vá-se embora. Seja o barco, seja a lancha. E é importante a gente compreender que as nossas decisões, às vezes podem aparentemente ser pequenas, mas elas vão refletir diante, às vezes, de uma magnitude. Qual é a escolha que você está decidindo no seu coração hoje? Obedecer ao Senhor, engolir alguns sapos, algumas afrontas, para ver o bem do todo, ou você está em busca somente da sua realização, da sua felicidade e acabou-se? Decisões que forem tomadas hoje, elas vão refletir no teu futuro, sobre o bem, sobre o mal. Decisões tomadas hoje, elas vão refletir sobre o nosso futuro, de como vai ser, do que iremos viver. Tem decisões, irmãos, que não é como num vestibular, que você pode escolher agora, depois outra coisa. Mas uma coisa interessante, o vestibular não pode ser feito toda semana. Então é a cada ano que faz o Enem. Então cada ano que se passa, também vai se perdendo um pouco de coragem, de vigor. Então as decisões, elas precisam ser pautadas pela direção do Senhor. Qual é a decisão que você vai tomar hoje na sua vida? Qual é a área da sua vida que hoje precisa de uma decisão, talvez radical? E quando eu falo radical, é um posicionamento que vai refletir todo o teu interior e vai abençoar as pessoas ao teu redor. Talvez seja, você é uma pessoa
eu não consigo, mas eu vou para uma terapia, vou procurar ser uma pessoa paciente, longânima, vou pedir auxílio do Espírito Santo para isso, porque eu preciso ser testemunha viva do Evangelho. Talvez a decisão seja por um sonho que você amargou já, não tem mais ânimo para esse sonho, porque você acha que não tem mais idade. Não existe idade para viver o propósito de Deus, existe obediência, e a obediência transforma toda e qualquer situação em favorável para viver a vontade de Deus. Não importa se você vai recomeçar com 30, com 15, com 50 anos, 60, 100. A idade de Sara não era nem mais para engravidar, mas a história mostra que mesmo ela rindo, em dúvida, Deus gerou um filho dentro daquela mulher que era estéril. Você entende isso? É estéril, sem perspectiva nenhuma. Mas o Senhor tinha um tempo certo para a hora certa, diante das suas promessas. Eu quero orar com você. Quero pedir que você baixe a sua cabeça. Nós vamos orar sobre o que acabamos de refletir.